finalzinho do versículo 17 de Colossenses capítulo 3. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Querido Pai, nós damos graças a Ti, pelo Teu cuidado, pela Tua atenção conosco, pelos Teus olhos voltados para nós, em detalhes, em minúcias, em pontos que nos surpreendem. Querido Pai, nós somos gratos, porque Tu sempre estás conosco, porque o Senhor nunca nos descarta, nunca nos coloca no lixo. O Senhor é um Deus eterno, que não muda e que nos ama com amor incondicional. E nós te damos muitas graças. Pedimos que o Senhor fale conosco essa noite. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. O homem estava na sua cabana, seu lugar, sozinho, quando lá pelas tantas da noite, a luz encheu o seu quarto, uma luz fulgurante, e Deus falou com ele: há uma grande rocha aqui na frente. Eu quero que você empurre essa rocha. Push em inglês. Empurre essa rocha. No outro dia ele se levantou e era uma enorme de uma rocha. E ele começou de manhã a fazer força para empurrar a rocha. E continuava tentando empurrar a rocha. Mas ela não se movia 1 milímetro. No outro dia, ele se levantou cedo e continuou o trabalho, porque ele ouviu Deus dizer para ele: empurre essa rocha. Ele continuou empurrando a rocha com todas as forças e ia. Quando ele cansava um pouco mais, ele descansava ali, tornava e botava o ombro e sol e... Depois de alguns meses fazendo todo dia a mesma coisa, ele começou a desanimar. E quando ele começou a desanimar, o tentador apareceu. Porque uma das armas do tentador, do adversário, é colocar desânimo em nós. Uma vez o diabo resolveu fechar o inferno. Ele cansou de ser diabo e disse: eu vou fazer uma queima aqui nesse... Pegou o caldeirão, botou o caldeirão lá todo de aço inox, não era era uma coisa mais moderna, e
botou para vender o tridente e todo aquele parafernália, o fole de esquentar, o enxofre, e estava lá vendendo tudo, quando alguém passou e viu uma garrafa, e disse: eu quero comprar aquela garrafa. Ele disse: essa garrafa não está à venda. Mas você não está vendendo tudo? Ele disse: estou vendendo tudo, menos essa garrafa. E o que que tem nessa garrafa? Isso é o gás do desânimo. Quando eu cansar de não ser diabo e quiser voltar de novo a infernizar a vida dos outros, basta eu abrir um pouquinho aqui, dar um cheiro nele, quando ele entrar no desânimo, ele entra no inferno. E o inferno é o lugar do desanimado. Ele não vê esperança, ele não vê perspectiva, ele não vê rumo, ele se fecha no iglô, na mônada, onde não tem nem janela e nem porta. Ele não vê alternativa. Então, o nosso homem lá começou a entrar no desânimo, e Satanás disse: está aí, o que acontece? Você fica aí todo dia botando, empurrando essa pedra, essa rocha, ela não sai do lugar. Aí ele disse: bem, eu tenho que orar, eu vou levar esse assunto a Deus. Senhor, houve aquele dia, eu estava lá no meu quarto, o Senhor entrou, uma luz fulgurante, o Senhor falou comigo claramente, para eu empurrar essa rocha, e eu não tenho perdido um só dia. Todos os dias eu tenho trabalhado de sol a sol, empurrando a rocha. Mas só, Senhor, que essa rocha não sai do lugar. E eu estou desanimado. O Senhor colocou diante de mim uma obra impossível. O Senhor quer, então eu te peço, por favor, me ajuda, tira essa rocha, me ajuda a empurrar essa rocha. Então o Senhor lhe perguntou, ele disse assim: o que foi que eu lhe mandei fazer? Ele disse: o Senhor mandou eu empurrar a rocha, e você tem feito isso sempre, não é? Tem. Vamos ver os seus músculos como estão, desde que você começou a empurrar a rocha. Os seus braços ficaram mais fortes, as suas pernas estão bem mais fortes, você perdeu a barriga, você está com a pele bem moreninha, queimada. Você já reparou como você está? Eu não disse para você tirar a rocha do lugar, eu disse para você empurrar a rocha. O meu projeto não é com a rocha fora do lugar, é com você. Eu não quero que aquela rocha saia dali, eu quero que você exercite, porque eu quero usar você forte no meu trabalho. Às vezes nós queremos o acontecimento miraculoso lá fora. Nós queremos que a pedra role e nós ganhemos ponto nisto. Mas o que a palavra de Deus está dizendo é dando graças a Deus por tudo.
Ele não está prometendo que vai resolver todos os problemas. Ele vai trabalhar conosco. E ele disse: tudo o que fizerdes, seja em palavras, seja em ações, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. Tudo que for fazer, dando graças a Deus. Os cientistas estão estudando a sinapse nervosa. E o que acontece com os hormônios que o nosso cérebro produz, o nosso organismo produz. Uma pessoa que se alimenta de pensamentos pessimistas, eu não estou falando nada ainda de ponto de vista espiritual. Uma pessoa que se alimenta de pensamentos pessimistas, ela se intoxica. Ela produz certos hormônios que envenenam o seu estado bioquímico. E ela passa a ter pensamentos de insatisfação. Ela fica insatisfeita com as coisas. Ela começa a ter alguns pensamentos não só pensamentos, mas atitudes de murmuração. Falar. É até muito comum, às vezes a gente diz: vamos dar graças a Deus pelo alimento, e Pai, eu te agradeço pela comida, em nome de Jesus, amém. Mas como está fazendo calor, não é? Está fazendo calor. Mas o fato de você falar que está fazendo calor, o que é isto? O que é isso no seu psiquismo? Como é que isso funciona? Como é que a murmuração funciona dentro da nossa bioquímica? E a crítica? E a inveja? E a cobiça? Essas coisas que mexem com a gente, elas vão trabalhar a nossa produção de hormônios, e nós começamos a ficar macambúzio, mais pessimistas. Por que a Bíblia fala tanto em dai graças? Porque agradecer é fundamental para a nossa saúde. Se você começar a observar, começar a exercitar o agradecimento, você vai começar a produzir certos hormônios. Não adianta aqui dizer quais são esses hormônios, mas um deles é as endorfinas, que elas são produzidas exatamente no momento desse estado de euforia. Hoje eu estava conversando com o meu irmão Eric, e estávamos conversando sobre aquele texto de Abacuque, quando o profeta está numa crise profunda, e ele diz assim, que ainda que a figueira não floresça, não há figo, o produto da oliveira minta, não há azeitona, não há azeite, não há videira produzindo vinho, as vacas sumiram dos currais, as ovelhas sumiram das malhadas, e o trigo e a cevada desapareceu, não tinha nenhuma sustentação. Mas o profeta diz assim: nesta crise, ainda que, todavia, eu me alegrarei,
e exultarei no Deus da minha salvação. E esta palavra alegrar, no hebraico, é gil. E este verbo gil não é alegrar assim. O gil tem uma ideia de pular. É o que Davi fazia diante da arca do Senhor. Eu estava num restaurante aqui com a família e eu comecei a dar umas risadas assim mais efusivas e fui repreendido pelos membros da família, filhos, mulher, esposa, sobrinhos. Tio, você está exagerado, pai, olha lá, comporte-se. É que nós vivemos num mundo muito cerceado e muito preso por etiquetas duras que estão impedindo as pessoas de serem libertas. É meio feio dar uma risada, mas é terapêutico. O gil é alegrar-se com expressão, é dançar, é pular, é se manifestar como euforia. Ninguém assiste jogo de futebol e quando tem gol, gol. Eu nunca vi ninguém fazer. Quando é gol mesmo, e é pulo, e grita, e... Eu já tive uma vez uma situação absolutamente crítica, porque eu morava no Rio de Janeiro, e eu fui assistir um jogo de Flamengo e Fluminense, com os meus amigos flamenguistas, e eu fui para a torcida do Flamengo, e o meu amigo Adalberto disse assim: Glênio, se o Fluminense fizer gol, você não abra a boca, porque eu não vou lhe defender aqui no meio dessa torcida não. Você fica muito quietinho aí. Ele, o Saulo era um parente nosso, e tinha mais 2 professores do Colégio Batista. Você fica bem quietinho aí. E eu estava sentado no meio deles lá. O Flamengo fez 1-0 e ele... tudo bem. O Fluminense fez 1-1. Ô gol xoxo. Por quê? Eu não podia extravasar. Mas no segundo gol do Fluminense, eu disse: droga, que gol horrível! Esse time também fazer um gol desse. Você não pode viver sem alegria. Ações de graças é um termo de libertação. É um termo de escravo que foi libertado das algemas do medo, das algemas do poder tirânico de Satanás, e que hoje vive no reino do Filho do seu amor. Ações de graças. Muitas vezes nós estamos aí neste mundo. Eu vi uma pesquisa outro dia na televisão. O moço meteu a mão dentro do gelo para ver quanto tempo ele suportaria a mão dentro daquele balde de gelo. Não sei aqui quantos viram isso, mas pareceu, o cara botou a mão lá, e depois dizendo palavrão, porque ele produz certas substâncias ao dizer palavrão que alivia a dor. Aí ele teve um lá que quase que dobrou o tempo. Um aguentou 1 minuto e pouco com a mão dentro do gelo, sem dizer palavrão, já tirou.
meteu a outra mão, ficou 2 minutos e pouco dizendo palavrão. Porque o palavrão, ele é uma válvula de escape. Só que ninguém sabe. Eu quero fazer agora a experiência com ações de graças. Porque os cristãos primitivos eram colocados na fornalha e o fogo queimando, e eles cantavam, dando ações de graças. Essa experiência foi feita na televisão, com palavrão e sem palavrão. E eu queria agora submeter essa experiência com ações de graças. Porque o fato é que as ações de graças, elas trabalham o nosso psiquismo diante do trono de Deus e nos capacita a viver de uma maneira diferente. Quando a gente lê a palavra de Deus com cuidado, a gente vai verificar quantas vezes Ele ordena que nós o agradeçamos. Sejamos gratos. Vamos começar aqui alguns textos. Vamos ver Colossenses mesmo, que está aí pertinho. Colossenses, vamos ler de 1 a 12, Danilo, por favor. 3, de 1 a 12. Colossenses 1, de 9 a 12. De 9 a 12. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Olha, o Paulo está dizendo assim, desde o dia em que eu ouvi Epáfras me contando a seu respeito, eu não cessei, porque Paulo não conheceu os crentes de Colossos, ele nunca esteve naquela cidade. Ele dizia, mas eu não cessei de orar e de pedir que vocês transbordem no pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda sabedoria, em todo entendimento espiritual, a fim de crescer, frutificando, aumentando o pleno conhecimento de Deus. Agora ele usa uma palavra aqui, sendo fortalecidos em poder, segundo a força da glória, em sua perseverança e longanimidade, com alegria dando. O verbo que está ligando tudo é dando graças a Deus, graças ao Pai, que vos fez idôneos para a herança. Eu era um pecador, sórdido, indigno. O Pai me achou, me fez seu filho. Ele fez isso porque quis. Sou indigno, pecador, filho de Deus, pela graça, em adoção, filho eterno, e eu agora vivo como? Mal-humorado? Indisposto? Ele que me achou e eu vou agora viver esta vida lamurienta, essa vida com choramingos, mas as coisas não vão, dando graças ao Pai que vos fez idôneos. Pai, Paizinho querido, o
Senhor me colocou em Cristo, ali na cruz. Eu sórdido, tu me colocaste os meus pecados junto com Cristo. Ele morreu uma morte que não era dele, era minha. Pai, o Senhor me fez idôneo. Mas as coisas não acontecem do jeito que eu quero. Mas as coisas não são importantes acontecer do jeito que eu quero. Não saiu 1 milímetro do lugar a pedra. Mas o nosso companheiro foi treinado, se fortalecendo, dando graças a Deus. Por quê? Por tudo que acontece? Não é só quando a coisa é boa, não é só quando a coisa faculta a mim. Este ano, eu tenho pensado assim, esse foi um dos anos mais duros na minha vida, nessa caminhada cristã. Um dos anos mais duros. E um dos melhores anos na minha vida espiritual. Eu não trocaria este ano por outro ano qualquer. Sabe por quê? Porque eu estive numa escola, e estou matriculado nessa escola já há alguns anos, na escola da alegria no meio da tribulação. Às vezes eu tenho nota 0, mas às vezes eu tenho uma nota aprovada em Cristo Jesus. E tem sido um ano de escola de educação extremada. Eu estava falando para minha esposa, eu vou fazer uma oração no dia 31, uma oração da alma, dizendo: Senhor, muito obrigado por esse bendito 2009. O pau cantou, cantou. Foi duro? Foi duro. Não saiu uma pedra do lugar, não saiu nem 1 milímetro. Mas bendito seja o Senhor, que dirige as nossas vidas e que nos dá contentamento no meio das tribulações. Irmãos, veja esse texto aqui, Colossenses 2, 6 e 7. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Assim como você recebeu a Cristo, você recebeu foi pela fé ou foi pelas obras? Pela fé. E você tem que dar ações de graças, é pela fé ou pelas obras? Pela fé. Mas a coisa não mudou nada, mas pela fé eu vou andando. Eu ainda não estou assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus, mas eu já estou assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Eu ainda não, mas já estou. Como que você está? Ainda não, porque ainda não perdi esse corpo, eu não ganhei o corpo glorificado, mas já estou pela fé. E assim como recebestes a Cristo, assim andai nele edificados, nele radicados, crescendo em ações de graças. O pneu do carro furou, bendito seja. Não é que, bendito seja. Crescendo em ações de graças. Paulo
diz aí em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 18, é um dos textos que às vezes muita gente sacode a cabeça, faz cara feia, mas como é que eu vou dar graças por isso? Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo? Em tudo? Em tudo? Por quê? É vontade de quem? De Deus. Será que Deus sabe alguma coisa nesse assunto de dar graças? Será que Ele sabe que quando você dá graças, você libera endorfinas, e você libera substâncias que vão produzir um estado de euforia, de alegria, diferente daquele outro, quando você murmura e reclama, e que vai produzir em você um estado depressivo? Será que Deus sabe disso ou não? A vontade é dele. Eu às vezes não tenho vontade de dar graça na morte de uma pessoa, mas eu me lembro, no dia que meu pai morreu, naquela noite, o corpo dele estava sendo velado lá na fazenda. Eu me retirei para um lugar ermo e comecei a dar graças a Deus. E naquele dia, o Senhor me deu o dom de línguas. Eu pude glorificar a Deus e magnificá-lo com uma língua que eu nunca tinha falado e não sei falar. Porque no português eu chego, a Andréa me trouxe um prato de bacalhau, porque ela faz bacalhau muito bem, e eu estou com ele ali adentro. Não convido vocês, porque aquele é o bacalhau pouquinho, e eu ainda não sei multiplicar. Mas eu vou comer um bacalhau gostoso, eu digo, maravilhoso bacalhau. Mas esse bacalhau é extraordinário. E eu chego para Deus e digo, maravilhoso Deus. Comparar Deus com bacalhau? Por que existe dom de línguas? É para magnificar as grandezas de Deus que a nossa língua não tem possibilidade de descrever. Em estado de gratidão. Ninguém que está dentro desse auditório e ninguém que está ouvindo pela internet está isento de problemas, de dificuldades, de lutas, de sofrimentos, de aflições. Mas ou você fica retido nessa carceragem de segurança máxima que são os problemas, ou você sai dali com um alvará de soltura, dizendo, eu sou filho do rei, eu sou liberto e louvado seja o Senhor por este problema, que eu não sou capaz de controlar. Hoje à tarde eu lia sobre o Webb People, um homem de Deus do século XIX, que perdeu o filhinho dele. Depois de enterrá-lo, tinha que pregar na igreja à noite. Gastou 2 horas em cima do texto. A minha graça, no inglês, é suficiente. A minha graça é suficiente. E ele disse, para mim não é. Baixou a cabeça. Quando ele levantou, ele tinha recebido da sua mãe há uns anos atrás um quadro em que dizia assim, a minha graça é, e o estava escrito com letra em destaque de outra cor. Ele não é a minha graça será suficiente, a minha graça é suficiente. Ele disse, naquele dia eu não discuti mais com Deus, eu recebi a palavra de Deus como palavra de Deus, e aquele verbo se tornou eterno presente de Deus na minha vida.
Não será suficiente, ela é suficiente. Em tudo, dai graças. Perdeu o emprego, Andréia? Perdeu, dá graças. Arranjou o marido? Arranjou, dá graças. Sabe o que estão fazendo hoje? A minha cunhada estava contando isso para nós ontem. Que hoje estão fazendo festa de divórcio. Saiu, acho que foi na Folha de São Paulo. Folha de São Paulo, festa de divórcio, no dia que o cara vai embora. O bolo é um cara apanhando a malinha e caindo fora. Pastor Ebenezer esteve conosco essa semana, ele foi para o Rio ontem, a esposa dele está aqui, e ele disse que este ano houve 33 mil divórcios no Brasil. E as pessoas estão ficando cada vez mais longe um do outro porque não tem paciência. A gente não tem paciência de ficar com o outro é chato. E nós somos os perfeitos, os maravilhosos. Em tudo dai? E essa é a vontade de quem? A pastora Ebenezer me contou que quando Sócrates, diz que Sócrates casou com uma mulher que era um capeta. Acho que essa mulher era terrível. E ela brigava, e ela começou a brigar com ele, ele subiu até o sótão da casa dele. E ela chegou lá e começou, e ele não podia parar para pensar, desceu e ficou na escada, pensando assim. Aí ela chegou, apanhou um balde d'água e ele olhou para cima e disse: eu sabia que depois da trovoada sempre vem chuvarada. Mas não blasfemou não, ainda ficou quieto. Só disse que tem depois da trovoada vem chuvarada, né? Ele teve que beber cicuta, porque não aceitou se defender perante o tribunal da sua época. Agora, nós temos uma coisa: ninguém é vítima. Nós podemos viver com a plenitude da graça de Deus, dando graças por tudo. Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 1, verso 8. Primeiramente, dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Primeiramente, dou graças. Primeiramente eu dou graças. Deus não está mandando você empurrar os problemas, Ele está mandando você dar graças. Ele não está prometendo que Ele vai resolver os problemas, Ele está prometendo que Ele vai mexer com você, quando você estiver dando graças. E comigo. Não está prometendo que aquela pedra vai ser movida. O que vai acontecer é conosco. Nós vamos ter uma vida de gratidão melhor, e uma vida de qualidade muito mais elevada. Porque a vida de chocarrice é uma palavra que vem de choco. Choco vem de galinha. Galinha choca, bicho, animal em chocarrice. É aquele animal que tem uma linguagem só. Có, 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 có.
os pintos ficam tudo neurótico porque a linguagem é a mesma. É aquela coisa, chocarrice, aquela linguagem chocante, repetitiva, aquela coisa horrível. E nós precisamos ser libertos. Acorda, passarinho. Veja como o passarinho anda de manhã cedo. Trila, pipila, eu não vou dizer trina porque senão vai, né, Jorge? Pipila, trina. O passarinho canta, ele esbanja. Ela está falando aqui que quando a gente dá graça, só lembra das coisas boas. E quando a gente fica orando, pensa nas coisas difíceis, que precisa nas coisas. Mas devemos dar graças a Deus por tudo. Por tudo. Comprou um carro novo, louvado seja Deus. Hein? Bateu o carro, louvado seja Deus. Eu tenho uma história de uma moça lá em São Paulo, que essa moça me contou essa história há uns anos atrás, já há alguns anos, que ela ia no trânsito, veio um cara por trás e deu uma batida. Aí ela saiu do carro, mas saiu rindo. E ele saiu preocupado, porque quem bate por trás é o culpado da coisa, né? Então ele saiu e ela estava rindo e virou e disse assim: veja o que você fez com o carro de Deus. Primeiro que ela estando rindo já era uma coisa inusitada, porque quando bate você não sai rindo, você sai rinchando. Agora, ela além de rindo, ainda vai fazer uma piada dessa em pleno trânsito. Você bateu no carro de Deus. Aí ele diz: carro de quem? Eu disse: de Deus. Aí ele disse: essa mulher é doida. Ele todo engravatadinho, porque era um empresário, uma pessoa que estava indo para o trabalho, ela também. E ele disse assim: olha, não vamos nem chamar o guincho, o trânsito, eu sou o culpado, nós vamos resolver, mas eu precisava saber essa história aí que o que você tem, que você está assim, como se nada tivesse acontecido. Aí encostaram o carro ali, gastaram uns 15 minutos, ela conversando, trocaram cartões. Ele disse para ela assim: olha, eu nunca vi alguém fazer isso. Ela disse: mas o que acontece é o seguinte, eu sou uma pessoa que creio no Senhor Jesus Cristo. Entreguei minha vida a Ele. E tudo na nossa casa, na nossa vida, pertence a Ele. Nós somos apenas mordomos. Deu uma palavra com Ele ali. Trocaram. Ele disse assim: olha, pode mandar fazer o conserto do carro, eu vou pagar tudo, tal. Mas passado uns dias, pagar o carro, fazer aquela coisa toda, ele ligou para ela e disse assim: você pode jantar comigo? E desse jantar, estão os dois casadinhos. Então ela disse assim: ó, por causa de uma batida, eu ganhei um carro novo, ganhei um marido e ganhei um homem para Cristo. Ela me contou essa história já há alguns anos. Mas por que a gente reage assim, bruscamente? Porque nós reagimos animalescamente na posse das nossas coisas. Em tudo dai graças.
Senhor, muda a minha vida de tal forma que eu possa ser grato por qualquer coisa. Eu preciso disto. Paulo diz assim: não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando em vossos corações, dando sempre graças a Deus por tudo. Quando a gente tira nota 0, a gente volta diante do Senhor e diz: perdoa, Senhor, porque eu não dei graças, eu fui muito rude, mas eu quero te louvar, eu quero te dar graças. Em tudo que fizerdes, seja por palavra, seja em ações, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Será que a pedra vai mudar, vai sair? Deus não mandou você tirar a pedra do lugar, Ele mandou você empurrar a pedra, Ele mandou você dar graças. Seu problema é droga, você usa droga? Agradeça a Deus porque você usa droga. Deus, eu não consigo deixar de usar droga. Eu entrego minha vida a Ti e Te agradeço porque eu não consigo. O seu problema é pornografia? Então agradeça a Deus porque você é pornográfico. Você está doido? Você pode mudar sem gratidão? Em tudo dai graças. Quer que eu comece a contar as histórias dos homens que estão fazendo isso aqui na nossa igreja, que estão sendo curados? Eu tenho um bocado deles aqui hoje, que resolveram sair de trás da pedra e vir para frente, para os holofotes de Deus, para ser curados com os olhos de Deus, e não debaixo de câmaras escondidas. Esse é o Deus da verdade e da nossa libertação. Amém. Não precisamos fingir que somos o que não somos. Tudo, Senhor, eu te agradeço porque eu não consigo empurrar essa pedra. Mas eu estou certo que o Senhor é o Deus de toda a graça. O Senhor vai continuar trabalhando comigo, até que eu dependa totalmente de Ti. Livraria PIB Londrina. A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, filosofia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das quase 4.000 mensagens ministradas na Primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, às 13h30 da tarde, às 6 horas. Endereço: Avenida Paraná 76A, próximo ao Calçadão, no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 e acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br.